Para a gente abordar o tema da noite de hoje, eu vou contar duas historinhas para ver se a gente consegue contemporizar essa questão do evangelho no lar. Então, amor, só apaga a luz um pouquinho, é? Todo mundo consegue ver essa pintura? Que é uma pintura, claramente, né? De uma pessoa da cultura aborígene. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui fazer um trabalho ao norte de WA, numa região que se chama Pilbara. Não sei se vocês já ouviram falar. A cidade mais movimentada e mais conhecida seria Karratha. Então, eu fui trabalhar ali a uns 30, 40 minutos de Karratha, né? Em Hobart. Eu trabalho dando suporte a pessoas que estão experienciando demência, então eu fui visitar uma nursing home. Aí, quando eu cheguei lá, naturalmente diferente do que eu estou acostumada aqui, a gente tinha um público, vamos dizer assim, uma clientela de 95% de pessoas que eram First Nations, que a gente fala, né? Ou da cultura aborígena. Por sua vez, eu tive que fazer uma certa imersão, porque senão como que eu ia poder, não é verdade, prestar o serviço se eu não conhecesse um pouquinho dessa cultura? E aí, eu aprendi um termo que chama Yarning Circle. Yarning Circle. Yarning é, na verdade, bem semelhante a tricotar, a você fazer um trançado entre linhas, a você usar barbantes, isso que é o yarning, né? Então, o Yarning Circle, que eu gostaria que a pintura, se vocês, de agora para frente, quando estiverem observando uma pintura aborígena, vão conseguir identificar, na grande maioria delas, essa distribuição aqui, que é um círculo com... Quando você vê esse Uzinho, é porque é uma pessoa. Significa uma pessoa em volta, seria hipoteticamente uma mesa, não é necessariamente uma mesa, porque na maioria das vezes é inclusive ao ar livre, né? Inclusive, passa eu. So, com o mouse, meu amor. Aí. Então, só para ter uma ideia, que quando a gente viu na figura anterior que tinham grupos de 2, de 3, de 4, e aqui é um grupo maior, né? Então, o que seria o que eles fazem no Yarning Circle, ou o que é o Yarning Circle? É um momento onde as pessoas, os integrantes daquele círculo, agora, se você quiser, acho que pode a luz, amor. Os integrantes daquele círculo confiam uns nos outros. E aí eles vão partilhar assuntos que eles querem aprender, que eles querem conhecer um pouco mais, que eles querem saber, né? E vão discutir inclusive, não existe no Yarning Circle uma hierarquia. Na cultura existe uma hierarquia, né? Mas quando o Yarning Circle está acontecendo, então não existe uma hierarquia, porque é uma partilha que as pessoas vão fazer e ter liberdade para isso. Tá bom, lembrando que essa cultura é uma cultura presente, é a civilização mais antiga, né? Então, são 75 milhares de anos. A gente tem agora uma outra historinha que aconteceu há 2.000 anos, mais ou menos 2.000 anos atrás. Quando Jesus frequentava a casa dos apóstolos, né? Eventualmente, quando ele ia à casa dos apóstolos, e ele foi numa noite gostosa, diferente da de hoje, até esqueci de agradecer, que o Vitor falou a semana passada, muito obrigado por vocês estarem aqui, por esse calor humano nesse dia tão frio, nessa noite fria, né? O Vitor fez o agradecimento com toda a razão. Na noite que Jesus foi à casa de Pedro, ele, diferente de hoje, estava uma noite muito bonita, com luar, né? Bem bonito. E aí, só que chegou tal, eles estavam conversando, como a gente faz quando a gente está em casa, né? Tem 2 aqui, 3 ali, estão conversando. Do quê? Assim, nada edificante, né? Podia ser, às vezes, a gente está fazendo uma fofoquinha, às vezes está conversando alguma coisinha ali, mas nada muito edificante. E Jesus teve um clique e disse para Pedro e para a família de Pedro, galera, vamos sentar, né? Vamos nos reunir, vamos sentar aqui juntinho, mais perto, vamos fazer uma roda, para a gente discutir assuntos que vão nos levar a algum lugar, para a gente discutir assuntos que podem, de fato, nos promover em nós uma reflexão. E aí a gente conhece esse dia como sendo o primeiro dia de implantação, o primeiro evangelho no lar recordado na história, o primeiro evangelho no lar que foi registrado na história,
foi o dia que Jesus convidou a família de Simão Pedro para sentar em círculo. Então, de novo, é por isso que as cadeiras estão dispostas dessa maneira, porque o círculo traz isso, o círculo traz uma igualdade entre nós. Na verdade, eu só não sentei porque eu estava preocupada, essa bendita dessa cama, que é a última vez, e eu falei, livro, eu vou me perder disso daí, é um tal de senta, levanta, faz inglês, faz português, eu estou ficando aflita. Então, por isso que eu fiquei em pé, porque senão, do contrário, que agradeço a oração da Karina, mas, de fato, o que a gente vai discutir hoje é algo que é uma jornada de mão dupla, um aprendizado nosso, né? Sem, de novo, nenhuma hierarquia. Beleza. Então, isso é o Evangelho no Lar. Agora, a gente vai para vou tentar cobrir, eu, na verdade, como tinha feito em inglês, era com questões tipo what, where, when, anyway, agora a gente vai ter que adaptar aqui, né? Mas, primeira pergunta seria assim, aonde que a gente faz o Evangelho no Lar, né? Naturalmente está inscrito no próprio Evangelho no Lar, que seria na casa da gente. Por quê? Né? Vale a gente lembrar. Porque existe uma teoria, aliás, antes da teoria, né, Jesus dizia assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E assim a gente acredita. Mas a gente também acredita que não só a presença de Jesus, mas a espiritualidade de luz está presente naquele momento, por sua vez, trazendo proteção ao nosso lar. E mais legal que isso, que depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre as moléculas da água, também acredita-se, comprovado cientificamente, que as energias que nós emitimos, os nossos pensamentos positivos, as nossas emoções positivas, podem interferir e influenciar a nossa volta. Então, acredita-se que com o Evangelho no Lar, a gente consegue influenciar até um quarteirão à volta da casa. Muito bem. E aí fala assim, quando que a gente vai fazer? Que vai no mesmo caminho. Quando que a gente vai fazer? Quando o grupo decidir juntamente. Um dia e um horário da semana. Então, vamos supor que a gente decidiu que é domingo às 7 horas da noite, só como exemplo, né? Por que a necessidade disso? Porque quando nós decidimos juntos, há um comprometimento de todas as partes naquela participação. Quando é uma imposição, vamos supor que a gente more com os pais da gente, ou que nós somos os pais, ou que a gente impõe um dia e uma hora, pode ter certeza que vai ter algum compromisso que vai pintar. Porque não foi alguma coisa que juntamente a gente concordou. Né? E a partir, inclusive, desse detalhe, ou dessa discussão, a gente já abre para dizer que é um espaço onde existe a confiança e onde não existe a hierarquia, para a gente decidir juntos, para que nós possamos fazer a partilha juntos, com o coração aberto e não estando inseguro. Tá? Então, decide-se juntos, não é de baixo para cima a decisão, e de preferência faça em casa. Ah, Carlinha, mas vamos imaginar que domingo, às 7 horas da noite, naquele final de semana, nós fomos para Margaret River. Beleza, com esse friozinho e tal. Eu ia falar com vinhozinho, mas não é adequado eu falar isso aqui, né? Então, vamos deixar o vinhozinho de lado. Aí, a gente está viajando, nós curtimos, passeamos lá e tal, e aí nós estamos voltando, mas não chegamos ainda, porque a gente saiu de lá tarde. A gente não faz o evangelho. Por quê? Porque o lar da gente é onde está o nosso coração. Não é? Quando a gente fala assim, o que é o lar da gente? O que é a família da gente? É onde o nosso coração está conectado. Então, a gente não perde a oportunidade. Mas, Carlinhos, o evangelho físico foi em casa. Tira o celular do bolso, a nossa arma mais poderosa, e Google lá o evangelho e vamos fazer. E mais importante ainda, às vezes pode ser que a leitura naquele dia não seja do evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma leitura edificante. E vai propiciar a partilha, vai propiciar a troca de ideias. E é esse o foco. Aí, uma coisa também legal da gente pensar, como diz Evangelho no Lar, e daí nós falamos o que é o lar, onde a família mora, vale a gente estender aqui. Quem é a nossa família? O que a gente entende por família? Alguém quer dar um tempo? Uma tacada? E não tem certo e errado, porque cada um entende como quer. Perfeito, perfeito. Pode ser uma constituição consanguínea.
Pode ser, né? E talvez até seja na maioria das vezes, mas não necessariamente só dentro desse modelo. Vamos imaginar que, inclusive, é característico dessa terra linda que a gente mora com um grupo de amigos. Nós moramos, né? Eu, mais 2, 3 amigos. E que eu tenho neles essa referência de confiança. E tenho neles a família que nós nos escolhemos, que seria a família espiritual ou a família do coração. Então, mais do que justo que eu os convide, que então a implantação do evangelho no lar possa e deva ser com este grupo de pessoas, né? Beleza. Daí, a gente vai para uma das questões era how, né? Como que a gente vai fazer o evangelho no lar? Então, como eu disse, a gente escolhe um dia da semana, um horário, tenta ser fiel a isso por uma outra justificativa que eu esqueci de mencionar. Vocês sabem que para se criar um hábito, não sei se vocês já leram isso, né? Isso daí é tudo da minha molecada, eles trazem aí essa psicologia moderna aí. Para se formar um hábito, você tem que fazer 21 vezes. Já ouviu isso? Verdade. Científico. 21 vezes, até que aquilo se torne uma coisa mais natural. Por exemplo, desde escovar os dentes, ou desde, sei lá, almoçar ou jantar em uma determinada hora, qualquer tipo de hábito, né? Defende-se a tese que ele tem que ser feito pelo menos 21 vezes, até que o nosso organismo assuma como um hábito. Então, mais ainda que por isso é a razão que a gente não faz a qualquer hora ou a qualquer dia, até porque as chances de acontecer não seriam muito altas, né? Daí cada um de novo vai ter um compromisso e o negócio não vai rolar. Então, isso também é um motivo. Muito bem, então daí a gente escolheu o dia, a gente escolheu o horário, a gente foi democrático, nós falamos com todo mundo participou daquela decisão, e aí nós vamos nos encontrar. Supondo-se que essa situação tenha acontecido em uma família que tem crianças pequeninas, 5 anos, 4 anos, menor ou maior. Quais são as chances dessas crianças prestarem atenção se a gente sacar o Evangelho no Lar, que infelizmente agora a gente não tem nenhum aqui, né? Pimba, abrir uma página e ler na meia página deles prestarem, porque a gente tem que ler 5 vezes, não é verdade? Não é possível, que linguajar e tal. Então, o que faz? Adapta-se. Pode ser até, você viu que agora, não é recente, mas Maurício de Souza lançou o Gibizinho, que inclusive são historinhas espíritas, perfeito. Pode ser um livro da Meimei, né? Pode ser uma outra leitura que vai falar sobre, sei lá, sentimentos, né? Então, é importante adaptar a forma de delivery, de entrega da mensagem, de acordo com as pessoas que estão escutando e participando. Por isso também que, se no caso forem amigos de diferentes, vamos supor que numa casa, uma share house, um é budista, o outro é espírita, o outro é católico. Qual é o problema da gente ler um dia a Bíblia mais tradicional, o outro dia um texto do Buda, o outro dia o Evangelho segundo Allan Kardec? Mal não, bem. Inclusão, estamos falando de inclusão, estamos falando de abrir o coração, estamos falando de formar uma grande família dentro da religiosidade, não da religião, que é mais importante, né? Muito bem. Então, daí, abre-se. Se você estiver seguindo, nós estivermos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, para um que tem uma sequência, você pode escolher começar do início, e daí ir lendo consecutivamente, ou abrir aleatoriamente. Abre aleatoriamente, lê. Quanto que a gente vai ler? De novo, depende. Por quê? Para você cobrir um capítulo inteiro, pode ser muito, as pessoas já estão quase roncando sem a gente sem perceber. Então, isso tem que ser bem seletivo. Não, vamos ver. Até que faça sentido. Às vezes é uma página, às vezes é uma página e meia, às vezes é metade, mas contanto que as pessoas ainda estejam atentas e dispostas a discutir, não tenham se perdido. A outra vez que eu bati esse papo aqui, eu contei que com a minha molecada, hoje são adultos lindos, depois eu conto um pouquinho, mas quando eles eram pequenos, né? Aí quando você terminava, falava assim, aí, o que você achou? Aí eles falavam assim, ai, não entendi muito, então vamos ler de novo. Não, mãe, eu falo. Aí eles teria que ler tudo de novo, né? Mas aí eu falei assim, hoje em dia isso pode mais, porque tudo muda tanto que a gente tem que, a psicologia vai ter que adaptando, né? Vai mudando, não pode, mas era assim que a gente fazia.
Tá. Então, ou faz sequencial, ou abre e lê. E aí, super importante. Não é o momento, apesar do evangelho no lar ser feito na casa, com a família da gente, seja ela do coração ou consanguínea, não é o momento de lavar roupa suja, porque senão teria outro nome. Não é verdade? Não seria evangelho no lar. Então, não é. Quer lavar roupa suja? Mas o teu grupo já está reunido mesmo, Carlinha. Ok. Você lava a roupa antes, você lava a roupa depois, lava a roupa a hora que você quiser, mas não na hora do evangelho no lar. Porque senão a gente põe a bancarrotas o que nos ensinaram os nossos irmãos aborígenes milhares de anos atrás, não só quando Jesus chegou e reintegrou isso daí. Que é para a gente se escutar, que é para a gente deixar o outro falar, que é para a gente dar valor às percepções das pessoas através de uma leitura. E isso é extremamente enriquecedor. De novo, vou fazer uma outra partilha. Uma vez a gente estava lendo, e aí você sabe que quem tem adolescente, ou mesmo quem a idade, assim, na faixa dos 18 anos, 17, até os 21, uma delícia, né, gente? Porque eles querem contestar. Se você falar uma coisa, é a outra. Se você falar o A, é B, é Z, e vice-versa, né? E para ver até onde a gente vai também. Então, meu menino mais velho perguntou, o que é Deus? Aí um amigo que estava em casa catou o evangelho na primeira página e leu lá, que tem, né? Escrito a inteligência suprema de todas as coisas e blá, blá, blá. Aí o meu menino fez aquela cara de pular, né? Quem queria ser educado, falando, falo, né? Aí eu falei, o que é Deus para você, filho? E aí Deus respondeu, né? E como todas as vezes é, independente da gente pensar diferente, abriu os nossos horizontes, abriu a forma da gente perceber. E, de fato, Deus não cabe numa página ou num parágrafo. E é impossível se Ele nos criou tão diversificados que nós teríamos uma única forma de percebê-lo. Não bate, não é verdade? Senão não haveria diversificação por si só, que somos nós. Então, a importância da gente dar espaço, às vezes é uma coisa completamente contrária ao que a gente pensa. Respira fundo. Como diz Chico Xavier, se tiver, inclusive no Evangelho do Lar, bem falado, a gente normalmente deixa uma garrafinha de água, porque como vai ter a oração inicial, a oração final, a gente pede pela fluidificação de água e daí todo mundo toma um pouquinho daquela água. Você precisou, que foi uma coisa muito diferente do que você pensa, toma água, segura, não engole, não é verdade? Para dar um tempinho daquilo, serenar, para não bater de frente. Porque a ideia não é bater de frente. A ideia é que aquele círculo é um círculo de confiança. É um círculo onde eles podem contar com. E isso é extremamente importante na unidade familiar, seja ela consanguínea ou não. Né? Muito bem. Vamos ver o que ficou faltando. A gente faz uma oração, e como a gente fez para iniciar os trabalhos da noite, faço uma oração, de cada uma pessoa faz a oração de abertura daquele evangelho no lar. Quando termina, existe um encorajamento para todas as pessoas que estão presentes, sejam 3, 4, 5, 6, fazerem uma oração curta de encerramento. Carlinha, por quê? Não é mais fácil uma pessoa fala? Agora eu vou falar uma coisa que eu tinha esquecido, mas é importante, que é o seguinte, nós não estamos sozinhos na hora do Evangelho no Lar. Nós estamos acompanhados da espiritualidade de luz, que, por sua vez, pode ter trazido para a reunião amigos que acabaram de desencarnar, que ainda estão digerindo aquela situação, que estão precisando ouvir uma palavra calorosa, amorosa, edificante. Então, muitas vezes, a espiritualidade de luz traz irmãozinhos desencarnados para estarem conosco naquele momento da oração. Ué, o que isso tem a ver que você falou para cada um fazer uma oraçãozinha? Porque tenho certeza que vocês já tiveram isso. A gente tem uma certa conexão, uma sinergia, uma energia com algumas pessoas mais do que com outras, não tem? Por exemplo, eu tenho um jeito meio meloso de falar, mas tudo vai gostar. Aí o Tico já é mais prático, fazer oração já, tem um monte de gente que vai se ligar naquilo ali. Então, essa é a importância, que a gente diversifique e auxilie a espiritualidade de luz
nesses irmãozinhos que estão à nossa volta. Então, por isso a importância que, se sentindo à vontade, todos são convidados a fazer uma oração de encerramento, para colaborar com esta energia, que inclusive vai ser usada pela espiritualidade de luz para outras circunstâncias, que eu também vou conversar com vocês. Deixa eu ver se já é hora de eu mostrar. Ok. A gente gosta, né? O pessoal que segue o espiritismo adora a ciência, né? Pensa num povo que gosta desse negócio, não tem sentido. Não, eu gosto de ciência. Tem hora que é a fé da gente mesmo que levanta todas as montanhas, independente da comprovação disso daí. Mas uma coisa bem legal em relação ao assunto da noite de hoje é que existem, né, Fernanda, é um que existem comprovações sobre, aliás, comprovações, existem pesquisas, e uma foi realizada por um japonês, talvez vocês já devem ter ouvido, sobre a alteração da molécula da água por conta do nosso pensamento, da nossa fala, de uma música. Vocês já ouviram isso daí? Pois é. Até ele já desencarnou. O nome dele, para eu não falar errado, é Dr. Masaru Emoto. Caso vocês queiram ligar, isso é interessante. Mas eu trouxe uma imagem para a gente ver. Ele conduziu anos de pesquisa aonde a água, naturalmente com as mesmas características, eram submetidas ou a músicas diferentes, ou a sentimentos diferentes, ou a vibrações diferentes, e elas se alteravam. Então, eu trouxe... Amor, vamos ver se a gente vê. Então, por exemplo, nesse quadrante aqui, a água ficou exposta a ouvir todas as palavras que eram de sabedoria, que eram de inteligência, que eram ligadas à autoestima. E aqui, então, todas as palavras e sentimentos que fossem para colocar para baixo, que a pessoa é Zé Ninguém, que enfim, full, qual seria outras coisas, né? Pois é, idiota, com certeza essas palavras na pesquisa aconteceram, tiveram, né, para poder ter o efeito, exatamente. E aí, olha que interessante, eu gostei, até já era esperado, né, porque na cultura japonesa é forte o budismo. Então, ele fez uma experiência onde a água está antes de uma oração e depois de uma oração budista, os formatos que as moléculas tinham, ou passavam a ter, né? Aí, do outro lado, olha que coisa mais linda de compassion. E aí, aqui, por favor, eu até fez parte da pesquisa, mas isso não... Quando tem heavy metal music, né? Para a gente não criar nenhum estigma, nenhum preconceito, porque essa não é a questão. O lance é que, durante a pesquisa, então, se músicas mais calmas ou clássicas, ou que tivessem um conteúdo, estivessem tocando, e aí, quando eles heavy metal music, era porque era na questão da altura, do barulho, do natural, que a gente fica, quando você está ouvindo, posso até estar curtindo, dançando um tech lá, mas claro que minha cabeça está menos vazia do que quando está ouvindo, né, mais, menos vazia, não, ao contrário, né, com menos espaço do que... Então, por favor, não é para a gente também criar nenhum tipo de estigma aqui. E aí, quando as palavras ou sentimentos eram de gratidão, e veja, quando eram de ódio, né? Como I'll kill you, e blá, 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 blá. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Se os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos são capazes de alterar as moléculas da água, o que elas não são capazes de alterar? Essa é a pergunta. Porque vocês se recordam quantos % de água a gente tem no nosso corpo? Ou seja, né, cruzando os dados de pesquisa, né, dizem que no nosso corpo a gente tem 60 e poucos % na média, porque os ossos têm bem menos, como vocês viram, 22, e já, por exemplo, o sangue, 83. Então, na média, 60 e pouco. Sem dúvida que isso vai alterar o nosso mecanismo, não é verdade? Daí, quando você faz um exponencial,
para quantos por cento no planeta Terra a gente tem de água? Quase 71%. Por sua vez, se nós... Agora vamos lá. Me ajuda. Fala aí. O que vocês gostariam, uma coisa que vocês gostariam de ver no mundo? Qualquer coisa. Claridade. Que mais? Fala uma coisa que eu desejo, assim, para o mundo, para a minha família, para o planeta Terra. Me dá 3, 4 palavras, por favor. Paz. Que mais? Harmonia. Harmonia, amor, paz. Fantástico. Eu também. Tudo isso, desejo tudo isso. Onde vocês acham que está a oportunidade para isso acontecer? Eu desejo, vocês desejam, tem um monte de gente que deseja. Vamos falar a verdade. Isso daí. Por que ainda não acontece? Pela própria explicação dos dados científicos que nós estamos vendo, que nós precisamos mudar em nós. É uma alteração que precisa ser feita em cada um de nós, para que a soma das nossas mudanças altere alguma coisa no planeta Terra e nos permita viver a regeneração, que por enquanto é uma ideia, não aconteceu, porque nós ficamos nós estamos lerdeando. Aí, para defender novamente a implantação do Evangelho no Lar, que é algo que a gente acredita muito, eu queria rápido também dividir um cálculo com vocês. A maioria de nós vai à escola por 6 horas por dia. Certo ou errado? Mais ou menos. Vamos lá, né? 6 horas por dia. Vezes 5, 30 horas na semana. Né? Às vezes 6 eu estou sendo boazinha, hein? Dá mais, né? Dá mais que isso daí. Mas vamos supor 30 horas por semana. Quantas horas a gente investe? Vamos falar que nós vamos tirar a folga de sábado e domingo, porque Deus permitiu. De segunda a sexta. Quantas horas? Então, a gente investe 30 horas por semana em nos desenvolver intelectualmente, em nos desenvolver materialmente, concorda? Que a gente vai na escola estudar, a gente estuda para virar profissional, dificilmente a gente estuda para virar boa gente, né? A gente estuda para, né? Você é administrador, dentista, médico, a gente estuda para isso, né? Aprende matemática, aprende diferentes línguas, ou seja, a gente está expandindo a nossa inteligência física, não é? Aí o que acontece? O que acontece? Acontece os openais da vida, essa inteligência artificial, que a gente pensa e o negócio já acontece. E no campo ético e moral? Onde nós estamos? Vamos pensar, pensa junto comigo, outra vez até eu citei paz, que aqui eu nem sei se as pessoas sabem que é isso, tem até que tomar cuidado quando fala, parece uma palavra em inglês esquisita, né? Mas que é aquele papel que você põe e vai sair do outro lado, né? E aí, hoje, gente, sério, eu estou falando um negócio aqui com vocês, se eu abrir meu celular, ele mostra o que eu estou falando. Se eu falar de tênis, eu estava querendo comprar um tênis, olha que eu ali tem propaganda do tênis. Não é coisa de gente velha isso que eu estou falando, gente. É a mais pura verdade, né? Agora, por quê? Porque nós investimos nisso. Multiplica essas 30 horas, eu tenho 54. Vou para a escolinha desde 3, 4 anos, sei lá, multiplica, gente. Multiplica essas 30 horas por 50. Claro que a gente desenvolveu mais materialmente, a humanidade desenvolveu mais materialmente. Então, o Evangelho é uma forma da gente dedicar um pouco de tempo para o nosso desenvolvimento ético e moral, para o desenvolvimento do nosso espírito, para as nossas conquistas espirituais, para as nossas conquistas emocionais, para a escuta ativa um do outro, por sua vez, para a própria inteligência emocional, para o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Que falta também. Então, vocês deem o nome que vocês quiserem. Eu fiz questão de trazer, desde os nossos irmãozinhos aborígenas, outras orações envolvidas, que não importa que nome a gente vai dar, não importa qual é o livro que a gente vai ler, importa que a gente dedique um tempo da nossa vida para esses quesitos que dizem respeito ao nosso sonho. Ninguém aqui falou, eu quero ficar rico, eu quero me formar nisso, eu quero terminar meu mestrado. Ninguém falou isso aí, não.
Porque na hora do beabá, são outras as coisas que a gente quer, que a gente se sente conectado, né? Então, esse é o recado da noite de hoje. Se vocês precisarem de suporte, auxílio, encorajamento na implantação, nós estamos disponíveis. Tem um grupo de trabalhadores que pode ir fazer a primeira vez, segunda vez, se vocês quiserem, ou mesmo só tirar dúvidas, como vocês preferirem, tá? Estamos aqui para a gente trabalhar juntos nessa questão, se assim o coração de vocês desejarem. Tá bom? Então, vocês tenham uma abençoada noite. Quando a gente estiver fazendo todo mundo alguma coisa com o Evangelho no Lar, a gente bate falta, todos nós. E outra, super importante, faz 15 anos que a gente tem essa prática. Você pensa que foi ininterrupta? Não foi. Não foi. A gente já parou, a gente já voltou. O legal é não desistir. A gente, em alguns momentos, dá uma coisa que sai errado, você para de fazer, daí um dá apoio para o outro, não, vamos voltar a fazer, vamos. O lance é assim, não desistir, é acreditar naquilo para poder fazer. Tá bom? Muito obrigada, Senhor, pela noite de hoje, por estarmos aqui reunidos, por termos podido contar um com os outros, pela presença da espiritualidade de luz, que nos acompanhou, nos orientou, nos abraçou em cada reflexão individual que fizemos. E nos abraça sempre, em todas as nossas jornadas. Agradecemos do fundo do coração por uma fraternidade de luz que nunca desistiu, que nunca desiste, que está sempre a nos encorajar, que acredita que a gente pode, que acredita que é possível. Gostaríamos, Senhor, de enviar as energias positivas que nesse momento estão sendo emitidas pelo coração, pelos bons pensamentos de cada um de nós, a irmãos que passam por momentos mais difíceis que os nossos, irmãos que passam fome, irmãos que passam frio, famílias que foram dizimadas, que este amor, que este desejo de mudança alcance, balsamize o coração de cada um desses irmãozinhos, que eles também tenham a fé de que amanhã vai ser diferente, que hoje, no segundo mais próximo, pode ser diferente. E que esta fé e esta força nos promova e nos leve, nos transforme e nos permita viver dias melhores no planeta Terra. Que assim seja.